Dado que ouvir falar destrói ministério. É verdade. É mesmo. Deus. Mas eu tenho ouvido falar, Senhor, esse homem mata crente. Deus não perguntou nada, Deus deu uma ordem. E a Bíblia diz, através de alguém que tinha muita legalidade por nome de Samuel, que o obedecer é melhor do que sacrificar. E a ordem de Deus foi, vai Glória a Deus. até a rua chamada direita. Olha como Deus fala com detalhe. Porque tu vai procurar por esse homem, por nome de Saulo de Tarso, que tu está dizendo que é matador de crente, perseguidor de crente. Esse é para mim um vaso escolhido. Com glória. Aleluia. Nosso dia, alguém que Deus escolheu para ser vaso, tem gente tentando matar. É verdade. Alguém que Deus escolheu para ser alguém, Deus de tem gente misericórdia. tentando parar. Eita glória. E hoje no nosso dias atuais é por aí assim. mesmo. Ó, esse negócio aí, pastor tá sem visão, porque esse homem, irmãos, É verdade. a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. É E a escolha de Deus, às vezes, ela traz alguns conflitos sobre a nossa mente. verdade. Porque a gente consegue enxergar somente aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vai mais além, Ele contempla a mente e o coração. Glória a Na Deus. visão humana, perseguidor, matador de crentes, só que Deus disse, para mim, é um vaso escolhido. Deus. Ananias sai com um chamado com a mente cauterizada de uma forma. Eu vou ter que ir atrás de alguém que mata, que persegue. Mas eu tenho que ir, Deus mandou, eu tenho que ir. Quando ele chega lá, ele vai ficar surpreso. Por quê? Ele vai encontrar Saulo de Tarso fazendo uma coisa que era para ele ter feito. Meu Deus. O que é que ele estava fazendo, pastor? Pode ler o texto. Estava de joelho dobrado, orando. Deus de poder e glória. Coisa, e gravo isso. Que através da nossa adoração, unificando o nosso clamor com a nossa oração, Deus começa a mudar o cenário ao nosso redor. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui nesse início de madrugada, Glória a Deus. Deus está cuidando da nossa casa, da nossa parentela, da nossa família. Ele está organizando, está colocando tudo no devido lugar. Glória. Quando ele chega aqui, Aleluia. enquanto o homem de joelho dobrado orando, ele já muda o pensamento. Aí agora como é que ele fala? Já não é mais matador de crente, nem perseguidor. Irmão Saulo, o Senhor me trouxe aqui para orar por você. Entenda uma coisa, que um dia alguém levantou e para você desejou que seria alguém que era matador, Deus está dizendo, é irmão. Não, tu não É entendeu. Alguém verdade, que você um dia aleluia. teve uma mente cauterizada dizendo, não presta, Deus está dizendo, é irmão. Ah, pastor, mas esse aí não tem mais jeito, Deus está dizendo, é irmão. Pastor, mas esse aí está perdido, não está Deus está dizendo, é irmão. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele chega e faz cumprir o que Deus ordenou, que ele bota a mão e ora, a Bíblia diz, irmãos, que no mesmo momento o homem foi cheio do Espírito e foi batizado. Aleluia. Glória a Deus. As coisas não aprendem. Quando Deus quer levantar alguém, quer enviar alguém, É verdade. Deus primeiro capacita e depois envia. É. Deus primeiro prepara e depois envia. Ele foi cheio, foi batizado. Deus disse, agora tu vai. E eu vou mudar o cenário. O teu nome era Saulo, a tua altivez era elevada. Você foi até alguém que foi pedido ou foi desejado. Só que agora eu vou trocar o teu nome de Saulo para Paulo, porque o nome Paulo no original quer dizer pequeno. Deus é especialista em pegar coisa pequena e fazer grande. Eita, Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Deus Deus. falou, e tem mais. Por amor ao meu nome, tu de perseguidor, tu passarás a ser perseguido. A Bíblia diz, irmãos, que agora ele sai para um propósito. E quando ele sai para um propósito, ele sai em direção, focado naquilo para qual ele foi chamado. E uma coisa é, tem muita gente preocupado com o que Deus escolheu para você. Mas alguém que é escolhido de Deus não tem direito de escolha. O nosso propósito é, se fomos chamados e vocacionados para uma obra independente da circunstância, mas nós vamos realizar. E ele sai em missão, você conhece a história. Ele começa a trilhar alguns percursos para que o nome de Deus fosse propagado, para evangelizar e ganhar as almas. E ele vai ser um dos maiores apóstolos, ele vai começar a edificar a obra do Senhor. E nessas viagens missionárias ele vai ter alguns companheiros, amigos que ele vai destacar para poder caminhar com ele numa grande missão. Você sabe que ele vai conhecer Timóteo, ele vai conhecer homens também elevados por Deus, mas eu quero destacar aqui, quando ele agora, depois de separar para continuar a sua missão, ele vai encontrar um homem por nome de Silas. E quando ele vai com Silas agora de uma das suas missões, diz o texto agora que ele vai ter uma visão. E nessa visão, pela madrugada, ele vai ouvir a voz de Deus e vai ouvir falar: atravessa a Macedônia e ajuda-os.
Diz o texto então que quando ele recebe essa visão, ele se posiciona e começa agora a se direcionar para fazer uma das suas obras, a qual Deus tinha determinado. Ele vai para uma cidade de Listra e Derbe e vai começar a pregar a palavra. Juntamente com Silas, quando ele chega na cidade, ele vai se preparar e vai buscar um lugar para poder orar. Vai procurar um lugar para oração. E está sendo falado aqui, irmãos, através de clamor. E às vezes a gente não entende qual a importância da nossa adoração. Tem pessoas por aí que estão tentando entender o processo que a gente vivencia, talvez até dentro de casa, ou talvez até dentro da nossa família. Por quê, pastor? Já percebeu? A gente sempre vai ter alguém na família, porque esse é processo de transição e processo de escolha de Deus. Alguém que talvez ainda não se converteu na mesma fé, nem professa a fé que nós professamos. Quem olha de fora está dizendo, o pai está na igreja, mas o filho está perdido. O pai está na igreja, mas a esposa pode estar perdida. Alguém vai olhar e vai dizer, não tem mais jeito, esse menino está entregue nas drogas, está entregue no alcoolismo. Já percebeu isso aqui? Tem pessoas que não conseguem enxergar, está dizendo, já era, não tem mais solução. Aí às vezes a gente se coloca no posicionamento, igual muitos profetas já se colocaram. E há momentos que às vezes a gente vai achar que a rejeição chegou, não vai ter mais jeito de orar. E vão dizer, está orando por quê? Está perdido? Está orando por quê? Já era, não tem mais solução. Mas quando a gente começa a clamar, a gente faz igual Jeremias. Jeremias estava envolto no meio de pessoas que já não estavam mais querendo acreditar e vivenciar a promessa, estava barganhando diante da obra do Senhor, estavam vivendo de aparência. Jeremias estava acertando, dizendo, olha, é tempo de vocês voltar a adorar e se arrepender, porque o Senhor vai tratar. Aí eles estão olhando, estão achando que Jeremias está criticando o cenário, só que Jeremias já está cansado de falar a verdade, de profetizar, e eles não acreditarem. Isso aí Jeremias vai ficar entristecido ao ponto que ele vai ser conhecido como o profeta chorão, o profeta das lamentações, o profeta das lágrimas. Aí Jeremias está vivendo todo aquele cenário. Deus está dizendo, Jeremias, não pare de orar, não pare de interceder. Esse povo pode não ter mais solução na visão humana, talvez até na tua visão não vai ter mais jeito, mas enquanto tu está posicionado orando, começa a mudar o cenário. Deixa eu aplicar isso aqui para você melhorar a tua adoração. Tem pessoas dizendo, desiste, abre mão dessa causa, abre mão de alguém, para de acreditar, porque já não tem mais jeito, está perdido. Sabe por que eles não conseguem entender? Enquanto a gente está numa mini vigília como essa, já perto da madrugada, e nossos filhos talvez podem estar lá na balada, está no baile funk, mas não morreu. Aí o tiro vai acontecer, a trajetória e as tragédias acontecem, passa perto e diz, por quê? Está lá, está no meio da balada e não morre. É